País, estado, cidade, bairro, rua. Onde é a sua casa? Para qual lugar você volta e chama de lar? Em Teixeira de Freitas, estima-se que já são 161.690 moradores. A cidade, que agora completou 33 anos de emancipação política, é casa de muita gente. Pessoas que estão aqui há décadas ou que acabaram de chegar. Alberto é um desses moradores antigos e está aqui há tanto tempo que se considera teixeirense, mesmo que sua certidão de nascimento marque Teófilo Otoni, em Minas Gerais, como naturalidade. Há 47 anos, quando ainda era menino, veio com a família para o que ainda era um distrito bem pequeno, de apenas 4.000 habitantes. Aqui terminou de crescer, se casou, teve filhos e construiu seu negócio. Teixeira é sua casa e dela ele garante que não sai. Eu me apaixonei por a cidade. Eu Teixeira de Freitas é como se fosse um filho meu. Porque eu cheguei para aqui, não tinha nada, e aqui eu nasci, e aqui eu me criei, e eu acabei de me criar e constituir minha família, e isso me trouxe muitas alegrias, muita felicidade. Eu tive muitas propostas de ir para outros lugares, mas eu sempre firmei o pé, porque eu era apaixonado por essa cidade aqui. Eu gostava muito dessa região. E aí eu sempre quis ficar aqui. Eu sempre gostei daqui, aqui foi o meu lugar. E aí eu fui ficando, e meus filhos foram nascendo, e foi crescendo, e eu não vi no outro lugar do Brasil e no mundo melhor de morar do que essa cidade aqui. Eu sou suspeito a falar porque eu sou loucamente apaixonado por Teixeira de Freitas. E estou aqui até hoje muito feliz e dificilmente eles vão me tirar daqui por esses próximos 30 anos. De acordo com a última contagem feita pelo censo em 2010, Teixeira de Freitas tinha 138.341 habitantes. Desses, 39% não são teixeirenses, o que mostra que nós temos um processo migratório muito forte. Mas dessas pessoas que vieram de fora, apenas 20% vêm de estados distantes. A maioria absoluta, 80%, vem da própria Bahia e de estados ao redor. O aumento populacional no município foi de 38% em 20 anos, de acordo com as contagens do censo que começaram em 1991. E isso não é à toa. Aconteceu por uma série de transformações na política do estado e do país e por causa das rotas de comerciantes que são favorecidas pela sua posição geográfica estratégica. Apesar da porcentagem ser pequena, não é tão difícil encontrar pessoas que vieram para cá de muito longe e os motivos da mudança são bem variados. Dirceu é do Rio Grande do Sul e está aqui há quase 3 anos. Ele foi aprovado em um concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Paulo Freire, e mudou-se para assumir a posição. O choque cultural que ele vive ainda é muito forte. O município é bem diferente de Erechim, de onde veio. Mas para ele, há pontos positivos na cidade e existe nele o desejo de contribuir de alguma forma para que os negativos sejam superados. Logo que eu cheguei aqui, fui percebendo que é um povo muito acolhedor, é um povo que, de fato, demonstra muita alegria e um espírito de acolhida muito grande. Além do que a cidade aqui e a região tem um clima muito agradável, uma cultura e uma diversidade cultural muito rica, então tudo isso me chamou a atenção positivamente. Aqui na universidade a gente tem procurado trabalhar muito esses aspectos da importância de cada estudante, de cada cidadão aqui também, analisar a realidade, a cidade, a região em que vive, não no sentido apenas de estabelecer críticas, aquilo que não existe, o que ainda não foi feito, mas no sentido de pensar projetos para viabilizar um melhor desenvolvimento social, econômico, humano, integral. Esse é um dos papéis importantes também da nossa Universidade Federal. Esse mesmo desejo que tem o professor Dirceu de fazer da cidade onde agora mora um lugar melhor, nasce também em outros moradores. A professora doutora Yolanda Castro explica que apesar de muitas pessoas acreditarem que a cidade não tem uma identidade própria, a realidade hoje não é bem assim. Muitas pessoas, talvez no senso comum, às vezes falam que Teixeira de Freitas não tem identidade. E não é verdade isso. Talvez a gente tenha várias identidades, mas o mais importante é pensar Teixeira de Freitas como sentimento de lugar.
Milton Santos, um geógrafo, ele dizia o seguinte, que há várias formas de você analisar o espaço que você vivencia. Você pode vivenciar aquele espaço como o próprio espaço, que não te traz nenhuma lembrança, nenhuma memória, como território, onde você manda, onde você impera, e como lugar. Talvez, à medida que nós façamos de Teixeira de Freitas um lugar, independente de onde a gente tenha nascido, a gente vai florescer onde está plantada ou florescer onde nós estamos replantados. Então, isso que eu acho interessante. A noção de pertencimento, de comunidade, de lugar, realmente pode ser o ingrediente essencial para o fortalecimento de uma orgulhosa identidade teixeirense. Normalmente, quando as pessoas vêm morar em alguma cidade, elas trazem com elas as lembranças de onde elas nasceram, de onde elas viveram, e normalmente essas lembranças acabam ficando conflituosas. A gente sempre acredita que talvez o lugar anterior fosse melhor. E à medida que a gente vai se apropriando, se apoderando, que a gente vai construindo junto uma identidade, seja no trabalho, na escola, as crianças estudando, tendo amigos em comum, isso vai trazendo um sentimento de pertença muito importante. Isso vai trazendo aquele sentimento, é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar mesmo, não é? É aquele lugar de falar do espaço como lugar, como meu, como seu, como nosso.